Bom, vamos ao nosso quinto vídeo e eu vou fazer a leitura do texto correspondente ao quinto dia da novena. Santos Luís e Zélia Martã, ensinai-nos todos os dias a descobrir e reconhecer o triunfo do amor sobre o sofrimento, encorajado por Teresa. Tal como aceitastes o sofrimento, fazei-nos aceitá-lo igualmente, confiando-nos para nossa cura a Virgem Maria e a São José. Obrigado, Luís e Zélia Martã, por mostrar-nos o caminho para escolher e aceitar nossa vocação de filhos e filhas, que vivem em Nazaré, tal como vivias em Le Buissonnet, com vossa família. Então, o texto de hoje da novena, nos ajuda a meditar um pouquinho sobre o triunfo do amor, sobre o sofrimento, sobre a importância de recorrermos à Virgem Maria e a São José para esses momentos em que a gente precisa de cura, sobre a questão de escolher e aceitar a nossa vocação de filhos e filhas de Deus, pensando, conduzindo o nosso pensamento, lançando uma luz sobre Nazaré, que era o lugar onde vivia Jesus, Maria e José, Jesus na sua infância, e fazendo referência ao local onde São Luís e Santa Zélia viviam com a sua família. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre como no cotidiano, no nosso cotidiano, na nossa vida em família, na simplicidade do nosso dia a dia, nós podemos viver nesse chamado de sermos filhos e filhas de Deus, que é a nossa vocação. Nós vamos olhar, continuar olhando para a vida de São Luís e Santa Zélia, só relembrando, acho que eu já falei aqui, mas vou só relembrar. Eles tiveram 9 filhos, desses 9 filhos, 4 morreram na infância, foram 2 meninos e 2 meninas, que morreram por motivos de doença, eles adoeceram e morreram. O nome deles era Helena, José, João Batista e Melânia Teresa. Dos 5 que ficaram, foram 5 meninas, se chamavam Maria, Paulina, Celina, Leônia e, por fim, Santa Teresinha, Teresa, a Santa Teresinha que a gente conhece. Todas elas entraram para a vida religiosa, 4 foram para o Carmelo e uma foi seguiu a vida religiosa em uma outra congregação, mas todas seguiram esse caminho, pela educação que tiveram, que receberam dos seus pais. Então a gente olha para essa família e vê que as filhas souberam viver a fé que receberam, e os pais também souberam viver, eles como leigos, como um casal, como pais, e souberam educar bem suas filhas na fé católica. Eu vou trazer aqui um trechinho, hoje eu vou trazer 3 trechos do livro. O primeiro deles vai falar um pouco sobre a devoção que essa família tinha à Virgem Maria. Na página 157, diz assim: penetremos no templo de Deus, que era aquela casa de família. Nela, veremos bem situada e bem marcada a liturgia do lar, a regular o ritmo das expansões da piedade coletiva. É que se lembravam da promessa do Mestre: onde estiverem vários reunidos para orar em meu nome, no meio deles estarei eu. Era em comum, ou melhor, fundidos num, que invocavam o Senhor. A imagem de Nossa Senhora constituía o centro espiritual das reuniões e como traço vivo da união. Diante dela é que rezavam as orações da noite. Diante dela é que a Teresinha se ajoelhava todas as manhãs
a desfiar as suas pequeninas orações. Então, já nesse primeiro trecho, né, eu quero convidar vocês em cada trecho a observar, né, que elementos da fé católica a gente consegue perceber, né? Nesse primeiro trecho a gente vê que aquela família enxergava a sua casa, o seu lar, como de fato uma igreja doméstica, né? Diz aqui, era um templo de Deus, né? Aquela casa, aquele lar era um templo de Deus, né? Ali estava presente sempre a oração e a oração que faziam em comum, né? Eles se reuniam para rezar. Tinham ali a imagem de Nossa Senhora, né? E tinham um carinho muito especial por essa imagem. E era diante dessa imagem que a família rezava, né? Termina aqui dizendo, né, que era diante dessa imagem que a Terezinha se ajoelhava para fazer suas pequeninas orações, né? A gente vê a educação religiosa sendo transmitida aos filhos, né? Ela, como criança, fazia questão de todas as manhãs se ajoelhar diante da imagem e oferecer as suas orações a Deus pela Virgem Maria. O outro trecho que eu vou trazer se refere a São José. Está na página 162. Quando um pecador obstinado se mostrava refratário a todas as sugestões, a família apaixonava-se pela difícil conquista. São José era reclamado a intervir por meio de novenas. Muitas vitórias destas foram alcançadas à força de orações. Então, além da questão da devoção a São José, a gente vê a família se unindo para rezar pela conversão dos pecadores, né? Quando eles conheciam alguém que estava num caminho, tinham feito escolhas erradas, né? Eles se juntavam para rezar pela conversão dessa pessoa, né? Diz assim, a família apaixonava-se por essa difícil conquista, né? E eles obtiveram muitas vitórias à força das orações que faziam em comum, né? Suplicando aqui a intercessão de São José. Por fim, eu vou trazer um trecho que vai falar um pouco da preocupação que essa família tinha de também levar a luz da fé a outras pessoas que não conheciam a fé, que não viviam, né, de maneira de acordo, né, em conformidade com a fé, né, e a importância disso. Então, o trecho que eu vou trazer aqui está na página 161, é no momento em que uma vizinha deles estava muito doente, né, estava morrendo em casa. Diz assim: a senhora Martin descreve uma cena ocorrida em casa de certa vizinha indiferente, junto da qual conseguira, à custa de bondade, levar o padre. Aí ela diz: assisti a uma cerimônia que nunca mais hei de esquecer. Olhava para aquela pobre moribunda, que tem pouco mais ou menos a minha idade, e que deixava tantos filhos a quem fazia ainda tamanha falta. Encontravam-se todos à volta dela, lavados em lágrimas. Só se ouviam soluços. Recebeu a extrema unção. Está a suportar dores terríveis e espera-se a cada instante vê-la acabar. Meu Deus, muito triste é uma casa sem religião. Como a morte há de afigurar-se medonha. No quarto da doente não se via uma imagem religiosa onde os olhos pudessem descansar. Há muitas imagens de todos os assuntos, menos religiosas. Enfim, espero que Nosso Senhor há de ter piedade desta pobre mulher. Educaram-na tão mal que tem muita desculpa. Muitos outros elementos da fé católica a gente consegue observar aqui nesse trecho que eu acho ele bem forte, né? Alguém que está morrendo, mas que não tem a fé onde se agarrar, onde se apegar, onde se consolar, né? Onde se fortalecer. E ainda assim, a Santa Zélia tenta, né? Ela busca um padre, né? A importância do sacerdote, a importância dos sacramentos, né? Esse padre dá a extrema unção, né? Para essa senhora.
E ela observa assim como é triste a casa de alguém que está morrendo que não tem uma religião. Como alguém que não tem fé encara a morte é triste, né? Ela diz. A morte chega a se afigurar medonha. E ela continua, né? Observando que no quarto daquela senhora não tinha nenhuma imagem religiosa onde se pudesse descansar os olhos. E aqui a gente vê, né, como é importante a gente ter símbolos da nossa fé dentro da nossa casa, né? Cabe a nós aqui, até nesse momento, examinar, né? Como é que está a nossa casa? Será que existem símbolos da nossa fé dentro da nossa casa, né? Será que nós temos um crucifixo para onde a gente pode olhar nos momentos de sofrimento e olhar, ver Cristo ali, Cristo crucificado, né? E com ele receber, meditando, né, e receber um alívio para as nossas dores, e sabendo, tendo a certeza de que Cristo superou aquilo, de que Cristo venceu a morte, né? Será que a gente tem em nossa casa alguma imagem de Nossa Senhora que nos recorda, né, que representa para nós a presença de Maria, nossa mãe, que está conosco o tempo todo, que nos foi dada por Jesus quando ele morreu na cruz, né? Será que a gente tenha alguma devoção aos santos? Você tem algum santo de devoção? Como um amigo espiritual, como alguém que já passou por tantas dificuldades nessa terra e que hoje está no céu e que pode interceder por você e que pode estar presente na sua vida, né? São Luís e Santa Zélia querem ser nossos amigos, né? Eu os tenho como amigos. Preparando esse encontro, né, esse vídeo, eu recordei, né, de um momento em que nós estávamos preparando, né, quando meu esposo e eu, Cristiano, nós começamos a assumir essa missão, né, de falar da fé, falar dos elementos da nossa fé à luz da vida dos santos, né, e de modo especial aqui São Luís e Santa Zélia. Eu lembrei de algumas pessoas, né, foram mais de uma pessoa nos questionando, né, por que vocês estão falando deles, né? Por que para dar uma formação, falar do catecismo, falar de um documento da igreja, vocês estão falando deles? Por quê? Né? Pessoas querendo saber mesmo o porquê, né? E a gente respondia, porque eles viveram, né? Eles souberam viver a fé, né? E traduzir tudo isso, todo esse ensinamento que a gente recebeu, né, desde o nosso batismo, eles souberam traduzir isso na vida deles. Tudo fez sentido, né? Porque a gente não pode ir à missa, participar de encontros, de formações, ouvir palestras, ler livros e deixar tudo isso guardado num cantinho da nossa vida, né? A gente vai à igreja e quando volta para casa, aquele ensinamento ficou lá, agora eu vou viver a minha vida do meu jeito. Não, né? Aquilo que a gente ouve, que a gente aprende, tem um sentido, né? E precisa ser vivido, precisa ser traduzido na nossa vida, né? Uma fé vivida mesmo, vivenciada, né? Para que tudo faça sentido. E os santos, né? Os nossos amigos fizeram isso, viveram isso, né? Souberam bem viver a fé deles. Então, eu concluo esse vídeo pedindo que São Luís e Santa Zélia intercedam por nós, né? Para o conhecimento da nossa fé católica, e para o amadurecimento da nossa fé, né? Que saibamos traduzir a nossa fé na nossa vida. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como o ramo que seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo, e se queimam. Meu Pai é glorificado quando produzes muito fruto, e vos tornais meus discípulos. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. Se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como guardei os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós
e vossa alegria seja plena. Então, essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 15, nos versículos 5 ao 11. Jesus nos chama a permanecer nele. E diz que permanecendo nele, nós daremos frutos. E lá no final, ele diz que tudo isso que ele nos orienta, tudo isso que ele nos fala, né, para permanecer nele, permanecer no amor de Deus, para que a alegria dele esteja em nós e que essa alegria em nós seja plena. Eu lembrei dessa passagem olhando esse trecho da vida de São Luís e Santa Zélia. Olhando para a vida deles, nós vemos que eles, junto à sua família, a família que formaram, eles viviam bem, apesar de as situações difíceis ou sofrimentos que pudessem vir, eles encaravam bem cada uma dessas experiências em suas vidas, né? E percebemos que isso acontecia porque eles permaneciam em Cristo, permaneciam na videira que é Cristo, né? Então suas escolhas, seus sentimentos, a própria forma deles entenderem tudo o que passavam, a vivência de suas alegrias, de suas tristezas, sempre manifestavam isso, né? Manifestavam na sua fé essa permanência em Cristo. E assim eles deram muitos frutos. E quando olhamos a sua vida mais de perto, nós vemos que eles viviam uma vida regrada. E uma vida também onde eles sempre reencontravam a alegria, ou seja, uma vida plena, né? De acordo com aquilo que Jesus falou, né? Permanecendo nele, eles encontravam a alegria, eles encontraram uma vida plena, né? E na sua vida nós também vemos que, independente das situações, o amor e a misericórdia triunfavam. Com certeza, como vimos, isso não se dava por suas próprias forças, né? Se dava porque eles permaneciam em Cristo, né? Cristo, quando nos chama a permanecer nele, nos chama a uma vida nova, né? E é sobre isso que vamos falar durante essa nossa reflexão. A vida nova em Cristo, né? E começamos com o Catecismo, no número 654. Por sua morte, Jesus nos liberta do pecado. Por sua ressurreição, ele nos abre as portas de uma vida nova. Esta é, primeiramente, a justificação que nos restitui a graça de Deus, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos a vida nova. Então é o Cristo que nos dá essa vida nova, a sua morte e a sua ressurreição. A vida nova para a qual ele nos abre as portas é, acima de tudo, a vida que iremos um dia viver na eternidade, né? A vida no reino dos céus. Mas também ele torna possível que, de alguma maneira, nós possamos viver, experimentar
essa vida nova também aqui na terra. No Catecismo 655 diz o seguinte: assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Na expectativa desta realização, Cristo ressuscitado vive no coração de seus fiéis. Nele, os cristãos experimentam as forças do mundo que há de vir. Então, a vida nova que Deus nos chama a viver na eternidade, ela já é possível de maneira parcial aqui nesta terra. E essa vida nova só é possível porque Cristo vive em nossos corações, né? Nessa vida nova, somos chamados a viver de uma forma diferente, né? E essa diferença está em não mais nos submetermos ao poder do pecado, né? Ao domínio do pecado, ao domínio do mal em nossas vidas. Como diz aqui no Catecismo 1995, como outrora entregastes vossos membros à escravidão da impureza e da desordem para viver desregradamente, assim entregai agora vossos membros a serviço da justiça para a santificação. Então essa vida nova consiste em não mais viver para o pecado, né? E não mais viver uma vida desregrada, mas viver uma vida a serviço de Deus, a serviço da justiça e da nossa santificação, né? E o que nos capacita a viver essa vida nova, além da graça que Cristo nos deu com sua morte e ressurreição, é também a igreja, né? Pela igreja, Cristo inaugura o reino dos céus na terra e torna possível essa experiência da vida nova, como diz aqui no Catecismo, nos números 763, 764 e 777. Apenas alguns trechos. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. A igreja é o reino de Cristo, já misteriosamente presente. Aos que assim reuniam em torno dele, ensinou uma maneira de agir nova e também uma oração própria. A palavra igreja significa convocação. Designa a assembleia daqueles que a palavra de Deus convoca para formarem o povo de Deus e que, alimentados pelo corpo de Cristo, se tornam corpo de Cristo. Então, permanecer em Cristo, vivendo essa vida nova, é viver como igreja, né? Como membro do corpo de Cristo, que é a igreja, como o povo de Deus, né? Que significa esse povo reunido na igreja, esse povo que respondeu ao chamado de Deus e se reuniu como igreja, né? Como diz em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, esse povo é uma raça eleita, um sacerdócio régio, uma nação santa, né? Também a igreja vai nos ensinar que este povo é constituído de ministros e de leigos, né? Os ministros foram, em primeiro lugar, os apóstolos, né? E em toda a história da igreja foram seus sucessores, né? Em primeiro lugar o Papa, depois os bispos e os presbíteros, e os leigos, né? Os leigos é todo o povo de Deus que não está ordenado, que não foi chamado a ser ministro, né? Que não foi chamado a ser ordenado, né? Mas tanto os ministros quanto
os leigos, por meio do batismo, alcançaram a vida nova em Cristo. E todos eles vivem à sua maneira essa vida nova. No caso dos ministros, a sua vida é em função do ensinamento, da santificação e da regência do povo de Deus. E no caso dos leigos, como é o caso de São Luís e Santa Zélia, diz o seguinte, no Catecismo 901. Os leigos, em virtude de sua consagração a Cristo e da unção do Espírito Santo, recebem a vocação admirável e os meios que permitem ao Espírito produzir neles frutos sempre mais abundantes. Assim, todas as suas obras, preces, iniciativas apostólicas, vida conjugal e familiar, trabalho cotidiano, descanso do corpo e da alma, se praticados no Espírito, e mesmo as provações da vida, pacientemente suportadas, se tornam hóstias espirituais, agradável a Deus por Jesus Cristo. É assim que os leigos consagram a Deus o próprio mundo, prestando a Ele em toda parte, na santidade de sua vida, um culto de adoração. Então, permanecer em Cristo como leigo é oferecer toda a nossa vida como um culto espiritual a Deus, né? Tanto o que diz respeito às nossas práticas religiosas, como por exemplo a Santa Missa, a leitura da Palavra de Deus, a devoção aos santos, a devoção à Santíssima Virgem, né? Quanto também tudo o que praticamos no nosso cotidiano. Se tudo isso for vivido no Espírito Santo, né, nós estamos vivendo uma vida nova em Cristo, né? Uma vida que é oferecida a Deus, né? Uma vida que é oferecida como um culto a Deus, né? Isso foi o que São Luís e Santa Zélia fizeram, né? Eles mostraram que, como leigos, toda a vida deve ser oferecida a Deus, né? Que a fé e a vida não devem ser coisas separadas, né? Devem corresponder uma à outra, né? Que a nossa vida deve ser uma expressão dos bens trazidos pela morte e a ressurreição de Cristo, né? Que na nossa vida podemos experimentar todo o bem e toda a graça que nos trouxe a salvação de Cristo, né? Esse é o mistério de viver bem. É o mistério de permanecer em Cristo, né? É assim que podemos viver felizes, né? E é assim que também podemos levar outras pessoas a uma vida melhor.